Muito bem, oitavo ano, prosseguindo com a história ainda, né, ligada à emancipação política do nosso país, que a gente viu, né, o processo de independência do Brasil, que foi fortalecido com a vinda da família real, 1808, a proclamação da República, que aconteceu em 1800, da República, perdão, a independência, né? 1808 fortaleceu o processo de independência do Brasil e 1822 aconteceu a independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822. O grito, né, dado às margens do Rio Ipiranga por D. Pedro. Em seguida veio o governo de D. Pedro I, e terminou, né, seu governo com a abdicação do cargo. Ele abdicou o cargo, deixando o trono para seu filho. Só que o filho de D. Pedro tinha apenas 5 anos, que era Pedro também. Tinha 5 anos, não podia assumir o trono. Hoje em dia, se o presidente não puder assumir, tiver algum impedimento, quem vai assumir é o vice. Se acontecer do vice não poder assumir, aí a presidência da República vai ficar nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, ou do Senado, ou do Supremo Tribunal de Justiça. E nesse caso é porque o Brasil vive o sistema republicano, democrático republicano. Nesse caso, nesse período que nós estamos estudando, é um período monárquico, né? O Brasil vive a monarquia, que começou em 1822 e só vai terminar em 1889. E D. Pedro I abdicou do trono em 1831. Ele abandonou o trono, deixou, né? Saiu da cadeira, deixando para seu filho. Aí, nesse caso, não tinha outro parente, no caso, nesse processo, né? O filho não podia assumir porque só tinha 5 anos, e não tinha outro parente que pudesse assumir o trono. Segundo é o que diz a história. Uma pessoa, né, de 25 anos acima não tinha. Resultado, o Brasil passou a ser governado por regentes. Né? A Câmara do Senado, deputados da época, né, se reuniram e decidiram que o Brasil seria governado por regente. É como se tivesse sido uma república dentro de um império. É muito confuso isso, mas foi o que aconteceu até que Pedro pudesse, ou que Pedro viesse a assumir o trono. O Pedro, filho de D. Pedro I. Então veio primeiro a regência trina, e aí essa regência, né, ela estava organizada entre os restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Era assim dividido. Cada um, os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados, tinham posições diferentes, né? Os grupos, 3 grupos, né? Cada um tinha um posicionamento diferente. Tem no material que eu enviei para vocês, né? Por exemplo, os restauradores eram um grupo formado por comerciantes, por portugueses, funcionários públicos, e esses desejavam que D. Pedro I voltasse ao país. Os liberais moderados representavam a aristocracia rural e defendiam o estabelecimento da monarquia constitucional, uma monarquia, né, mas com a Constituição, que no caso já era mesmo, né? Tinha a Constituição que havia sido elaborada em 1824. E os liberais exaltados, que eram ligados às camadas médias urbanas, mas também tinham vínculos com grandes proprietários rurais. E eles reivindicavam o quê? Os exaltados. A reivindicação desse grupo era a monarquia federativa, uma forma de governo que garantiria autonomia às províncias. Esses queriam que as províncias, que hoje são os estados, fossem autônomos, os exaltados. E, de fato, com essa rebelia toda, foi instituído o ato adicional de 1834, o ato adicional, no caso, a Constituição, e nesse ato adicional de 1834, o que é que acontecia? Por meio das quais as províncias, no caso os estados hoje, mas as províncias poderiam decidir questões que antes eram atribuições do governo imperial. Então, muitas questões que tinham nas províncias, só o governo imperial, que tinha a sede no Rio de Janeiro, é quem poderia decidir. E as províncias como Pernambuco, Bahia, Ceará, o Grão-Pará,
Rio Grande do Sul, todas elas queriam independência, né? Aí era o que o ato adicional de 1834 trazia, né? Aí, no caso, essa independência era sobre a criação de tributos e a instrução pública, que seria dado pelas províncias e não pela sede do governo, que era lá no Rio, né? A capital do Brasil na época. E esse ato adicional também substituiu a regência trina pela regência una. Então, iniciou com a regência trina e depois passou a ser a regência una. Essa regência una, ela terminou, né, dando origem a mais novos grupos políticos. Surgiu na regência una, que foi os regressistas e os progressistas. Os regressistas defendiam um governo forte e centralizado. O governo forte e centralizado seria o imperador, no caso ainda não tinha imperador, né, mas o que estava, né, representando o imperador lá no Rio de Janeiro e governasse tudo. Que tudo saísse de lá do Rio de Janeiro, que era o centro do poder. Já os progressistas eram favoráveis à manutenção das reformas liberais, né? No caso, reformas liberais já sabe, é a liberdade. Reformas liberais, ter a liberdade de decisões, as províncias, né, poder tomar suas decisões. E isso foi uma cana de braço muito forte. Porque, de um lado, existia aqueles que queriam ser livres, né? As províncias queriam ser livres da autonomia, né, do poder absoluto que vinha do Rio de Janeiro. E o poder central não queria abrir mão, né? E isso vai gerar uma série de conflitos que a gente vai ver. Então, o progressista Diogo Antônio Feijó venceu as eleições regenciais e ele, né, no caso, assumiu o poder. E o que acarretou, né, o assumir do poder de Feijó foi uma série de revoltas regenciais. Então, durante o Brasil regencial, os 9 anos, o Brasil regencial começou em 1831 e foi até 1840. Então, foram 9 anos. Durante esses 9 anos, houveram vários conflitos internos, guerras civis aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque não havia unidade entre as províncias e o governo central. O governo central não queria abrir mão, né, da liberdade que as províncias poderiam ter. Não aceitavam de forma alguma. E aí vem as revoltas. Então, no Brasil, até tem, eu acredito que eu enviei para vocês uma imagem, né, que coloca as principais revoltas no Brasil. Cabanagem, Balaiada, Malê, Sabinada, as rusgas cuiabanas e farrapos. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma, dando as pinceladas. A Sabinada. A Sabinada aconteceu na Bahia em 1837. A Sabinada recebeu, né, esse nome por causa de um dos seus líderes, Francisco Sabino. Francisco Sabino é um dos líderes do movimento da Sabinada e assim, né, esse movimento recebeu o nome, né, de Sabinada, porque o nome dele era Francisco Sabino, como colocado. Esse acontecimento, né, foi provocado por conta do descontentamento pelo fato do comércio e os altos postos administrativos serem ocupados principalmente por membros da elite. Então, esse movimento foi um movimento de caráter popular, que foi a Sabinada. Ao lado da falta de autonomia provincial, mobilizou diversos grupos sociais, o povo pobre urbano, os escravos, os negros livres, as camadas médias, os comerciantes, os artesãos, os militares. Uniu todo esse povo para brigar, né, frente ao governo central. Porque só a elite ocupava os cargos mais elevados no poder, né, na administração da província baiana. E aí o que foi que levou esse acontecimento? Levou, gente, por poucos dias, né, a ousadia da Sabinada levou a Bahia a proclamar a República. Então, durante algum tempo, né, foi um tempo curto, a Bahia foi uma república. Foi até que o Brasil voltasse a ser governado pelo imperador, né? Na ideia deles era essa. Então, até que o Brasil venha a ser governado por imperador, então nós vamos ser uma república. Era o que os sabinos queriam, né? Só que os regentes vão deixar isso barato? Não. Houve repressão, né? Porém, a repressão ao movimento foi forte e após
cercaram a cidade de Salvador. Em 1838, no caso só foi um ano esse movimento todo, o governo central pôs fim ao movimento. Então, a Sabinada aconteceu em 1837, na Bahia, e em 1838 o governo, né, já estava sufocando. Foi proclamada a República por um curto período, e foi um movimento de caráter popular, essa Sabinada. Depois veio a Revolta dos Malês, que também aconteceu na Bahia, em Salvador, em 1835. A Revolta dos Malês. Em Salvador havia uma grande concentração de africanos convertidos ao Islã. Eram islamistas. Então, olha só. Em 1835 aconteceu naquela cidade, a cidade de Salvador, a revolta mais radical de africanos escravizados e libertos do Brasil. A maioria dos rebeldes fazia parte da nação Nagu, em cuja língua, o Yorubá, a palavra Imalê significa muçulmano. Por isso, eles eram chamados de malês. Esse grupo de revoltosos africanos aqui, eles eram da religião islã, né? E provocaram uma grande revolta na cidade de Salvador, que foi batizado, né, com o nome dos malês, né, por conta do significado, né, que vem lá dos muçulmanos e tudo mais. É uma revolta de negros, ex-escravizados. Claro, né, que o que é que eles queriam? A liberdade para os escravos. Libertos, os escravos libertos queriam, né, gerar um movimento de liberdade também, queriam liberdade dos outros que não estavam livres. E juntando, né, uma série de acontecimentos também, que era o abuso do poder central. E o poder central, ele abusava, que eu estou falando o poder lá do Rio de Janeiro, né? No caso, Feijó, que era o regente, né? Cobrava altos impostos das províncias, não dava liberdade às províncias de fazer seus comércios, né? De organizar, né? Suas próprias províncias, né? Em questões de leis e tudo mais. E aí gerava todo esse conflito, né? Todas essas revoltas. Cerca de 600 negros escravizados e alforriados se organizaram com o propósito de libertar escravos, matar aqueles que eram considerados traidores, né? Que tinham os traidores do próprio movimento, e pôr fim à escravidão. Mas a Guarda Nacional repreendeu violentamente o movimento, e o que aconteceu? 70 mil rebeldes foram mortos. Aliás, o conflito resultou na morte de 70 mil rebeldes e 10 militares. E 10 mil militares foi o que aconteceu. 70 mil rebeldes foram mortos e 10 mil militares. Sem falar nos tantos de feridos e presos que ficaram dessa revolta. A revolta dos malês, que também aconteceu na Bahia. Depois vem a balaiada. Essa ocorreu no Maranhão. Foi de 1838 a 1841, a balaiada. É um movimento popular também, esse. Os membros posicionavam-se contra os grandes proprietários maranhenses. Então, a balaiada foi um movimento popular. E o popular porque eram os pobres, né? Os mais humildes, que se rebelavam contra os mais ricos, né? Da própria província. Recebeu esse nome balaiada porque o enfrentante, né, do movimento, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, ele fazia balaio. Balaio são cestos, né? Cestos. E aí, por isso que recebeu o nome de balaiada, esse movimento. Os participantes da balaiada foram os escravizados, trabalhadores livres, vaqueiros, camponeses. Eram esses que formavam um grupo. Tá vendo? Pessoas simples que formavam um grupo para lutar, né, para reivindicar as melhorias. E era o quê? Assim, ó, altos impostos, misérias, desigualdades sociais, desmandos dos grandes proprietários maranhenses, uma crise geral na província causada pela queda nas exportações de algodão foram as principais motivações que levou a esse movimento. Esse foi o motivo do movimento. Resultado, né? O final. O governo do Maranhão passou a combater violentamente os revoltosos. Além disso, o governo central também ajudou, né, enviando tropas. E, no final, em 1841, estava o movimento sufocado. Mais um movimento, né, que foi derrubado pelo governo central.
Depois vem a cabanagem. A cabanagem aconteceu no Grão-Pará, que ali envolve o Pará, envolve o estado do Amazonas e outros mais lá. Essa foi de 1835 a 1840, no caso durou 5 anos, né, a cabanagem. Cabanagem porque foi um movimento realizado por cabanos, pessoas que moravam em cabanas. A cabanagem foi uma revolta que reuniu as reivindicações, a ascensão política dos grupos ricos, médicos locais, com as exigências populares por melhores condições. Esse, né, já foi misto esse movimento. Teve a participação não só de populares, mas de ricos também, né? E eles reivindicavam melhores condições de sobrevivência lá no Grão-Pará. Logo, ter uma vida melhor era o desejo dos cabanos, população formada por quem? Por indígenas, negros, mestiços, pobres que moravam em cabanas e à beira dos rios e igarapés. Esse movimento também foi sufocado, né? Teve a participação de elites, mas não surtiu tanto efeito e o movimento foi sufocado também pelo governo central. Depois veio as rugas cuiabanas, né? As rugas que no caso aconteceu na cidade de Cuiabá e Mato Grosso. Também o movimento terminou sendo sufocado, reprimido pelos líderes, né? O governo central, né? O movimento não durou muito, né? Esse movimento das rugas cuiabanas, pouco tempo mesmo. Todas essas revoltas, gente, era por melhores condições de vida nas províncias. Era o que eles reivindicavam. Depois veio a Guerra dos Farrapos. Aí a farroupilha, essa tem pano para as mangas. Primeiro que tem a série A Casa das Sete Mulheres, muito boa, né, que relata muito bem esse acontecimento, que foi a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos aconteceu no Rio Grande do Sul. Essa revolta era revolta de ricos. Por isso que o governo central topou, né? Que aí essa não era de caráter popular, era caráter de elite. Como assim? Porque eles exigiam do governo central a livre circulação de rebanhos entre os dois países, o aumento das taxas cobradas sobre os produtos importados para a região do Prata, como as taxas de importação fixadas pelo governo central eram reduzidas, artigos similares produzidos no Sul ficavam com o mesmo preço, ou ainda mais caros que os produtos estrangeiros. Era uma revolta. Então, eles queriam mudar a tabela de preço dos produtos, né? Já que o Rio Grande do Sul, bem ligadinho ali, né, próximo ao Rio da Prata, Paraguai. E aí eles queriam que houvesse uma diferenciação de preço, ou seja, a própria província mesmo, né, tabelar o preço, e o governo central não queria aceitar. E aí começou a revolução. Bento Gonçalves foi o líder da Guerra dos Farrapos. E Bento Gonçalves conseguiu também proclamar uma república, né? Proclamar a República de Piratinim e colocaram no poder o próprio Bento Gonçalves para governar. Depois teve também em Santa Catarina a República Juliana. Esse movimento foi muito forte, né? A ponto que, diante de tantas tragédias que aconteceram, de tantas mortes, o governo central resolveu, né, ceder aos revoltosos, né, à farroupilha. A Guerra Civil persistiu até 1845, ou seja, foram 10 anos. Eles não abriram mão, os farrapos. Por quê? Porque era uma guerra... aliás, o movimento era liderado por pessoas de condição, como Bento Gonçalves, estanceiros, que assim se chama. Os estanceiros são os donos de grandes fazendas de gado. Então, Bento Gonçalves era um dos, né? Estanceiro. E aí eles tinham as exigências e tinham o poder para exigir porque eles tinham dinheiro, tinham condições. Então, tinha que... O charque, por exemplo, foram lá, o Rio Grande do Sul, um grande produtor de charque. Então, como eu estava falando, a Guerra Civil persistiu durante, né, longos 10 anos, quando a paz foi assinada. Por se tratar de uma área de grande importância estratégica e econômica, o governo central agiu com cautela. Houve uma anistia geral. Os oficiais farroupilhas foram incorporados ao Exército Nacional e as dívidas da República de Piratini foram assumidas pelo Império. Era o mínimo que eles exigiam, né, do governo imperial, né? Porque mesmo sendo regencial, mas era império.
Então, esse movimento, a Guerra dos Farrapos, em vista aos outros, né, ele foi mais resistente e conseguiu atingir alguns dos seus objetivos. Não permaneceu independente, não permaneceu república, né? Depois foi desconstruída a república e anexou novamente ao Império Brasileiro. Mas, pelo menos, eles conseguiram parte de suas reivindicações, ao contrário dos outros movimentos. Então, tudo isso vai levar, no próximo assunto, né, o golpe da maioridade. Depois a gente vai entender isso, que foi Dom Pedro II ter assumido o poder sem ter a idade certa, né? Então, aqui foi o período regencial vivenciado pelo Brasil durante 9 anos, antes de Dom Pedro II assumir o trono deixado por seu pai.